vai nos trazer os ensinamentos que a gente está precisando hoje. Que o nosso coração seja o abrigo das bênçãos de Jesus que recai sobre nós. As bênçãos do mestre é permanente. É permanente. Eu assisti a uma palestra da Deusa Nogueira, muito conhecida no movimento espírita, na Rádio Rio de Janeiro, tem uma casa espírita lá na Tijuca, dedicada a Teresa d'Ávila. E a Deusa, ela sempre começa a palestra assim, que ela fala que as bênçãos de Jesus, querendo ou não, entendendo ou não, compreendendo ou não, conhecendo ou não, elas vêm, porque nós somos o produto do amor do Mestre. Emmanuel fala para a gente, no Caminho da Luz, que se Jesus tivesse morrido na cruz por um segundo, a Terra desintegraria. Porque o amor de Jesus que aglutina todos os elementos necessários para que o mundo físico exista, e nós também. Então o amor do Mestre, as bênçãos do Mestre são permanentes. E Jesus, ele é tão legal, é tão bacana, que ele não espera que eu o compreenda ou que eu o conheça para ele me amar. O amor dele é incondicional, porque ele fala que eu espero que não se perca nenhum daqueles que o Pai me confiara. E se formos analisar do que o Pai me confiara, aqui no planeta Terra, nós somos um universo em torno de quase 30 bilhões de espíritos. E ele conhece todo mundo pelo nome. Sabe? Jesus é show. Eu costumo dizer, e o Sérgio falou isso agora no início, Jesus, o Evangelho não é religião, é comportamento de vida. O Mestre fala, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, porque o Mestre, Jesus, é o Consolador do amor. O Espiritismo é o Consolador da caridade, da ação, da prática. Não dá para nós falarmos que somos espíritas e ficarmos de braços cruzados, esperando que caia do céu aquilo que nós precisamos realizar. Não é essa a tarefa. Quando Francisco de Assis autorizou a materialização dessa casa, ele materializou com a nítida intenção da nossa modificação moral, do nosso comportamento ser um pouco diferente. Porque como podemos ser espíritas e não seguirmos aquilo que o senhor Allan Kardec fala para a gente, lá no capítulo 10, bem-aventurados, amai o próximo como a si mesmo, ele diz que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral. Dentro da doutrina espírita, você não vai encontrar ninguém moralmente transformado, vai encontrar aqueles que desejam se transformar moralmente. E pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Nasci assim, eu vou crescer assim, vou morrer assim, vai voltar para um brau assim. Síndrome da Gabriela não se coaduna com a doutrina espírita. O esforço em domar as más inclinações é eu reconhecer o erro que eu pratiquei hoje e dar aquele esforço de morder o cotovelo para não fazer de novo amanhã. Porque ficar repetindo as mesmas ações, entra dia e sai dia, é uma conduta daquele que não tem conhecimento da doutrina que os espíritos, através do Sr. Allan Kardec, vêm nos trazer. A proposta de mutação permanente. Se eu não tenho no meu íntimo a vontade de mudar, se a gente falou aqui do Dr. Herman, né, que é o espírito amigo, que tem a tarefa do tratamento espiritual, em diversas casas, e a nossa casa também está incluída nessa tarefa, ele falou uma frase para mim que me dá vergonha, que ele diz que é difícil, frase do preguiçoso. Aí eu parei de falar isso, eu não falo mais, dá um pouquinho de trabalho para fazer isso, mas vamos tentar, porque eu não quero mais ser preguiçoso na condição de espírito imortal. Eu não quero mais ser preguiçoso. O meu esforço é para mudar comportamento. Eu trago nas minhas palestras, quando eu consigo, né, minha esposa que está ali,
e uma das minhas filhas, que graças a Deus tem muita, né? Porque são as verdadeiras juízas dos meus comportamentos. Porque se eu aqui, ninguém mora comigo, não convive comigo, eu digo que eu sou bom, alguns poderão até acreditar. Tem muitos corações aqui que acreditariam. Mas aí quando eu falo, não, eu sou uma pessoa muito boa, minha esposa vai ficar pensando nisso. Porque me conhece, sabe que ainda não é uma realidade. Então essa proposta de mudança, de transformação, é que nós devemos colocar como meta para a gente. Um segredo que eu vou contar para vocês, porque eu não estou aqui, eu não guardo dinheiro, mas segredo, né? Ninguém vai ser espírito superior de uma hora para outra no planeta Terra, não é nessa existência não. Espírito superior é aquele que já alcançou todos os degraus do progresso moral e espiritual relativo que ele pode. São espíritos superiores que dirigem a nossa jornada. São Dr. Bezerra, Francisco de Assis, são espíritos que o desejo físico já não influi sobre eles. O que não acontece ainda com o Evaldo. Verão, aquele verão bonito que a gente gosta pra caramba quando está dentro do ar-condicionado, para não ter que sair na rua para vir para o GE, né? Sérgio, podia botar essa reunião 8 horas da noite, que está mais fresquinho, né? 10 horas da manhã, 9h30 da manhã é um sofrimento. Quando o calo aperta, o problema grita no nosso ouvido. Chega aqui 7 horas da manhã. Fica ali esperando, Sérgio, olha, estou aqui desde as 7. Podia abrir a casa mais cedo, não? A palestra não podia ser 8 horas da manhã. Por quê? Porque a nossa necessidade faz com que gritemos também pelo auxílio, pela busca do amparo. O Sérgio falou uma verdade incontestável, que é a presença de 2 irmãos que não deixam o Serginho, olha lá para trás, o Serginho está sentado lá, é para ele não dormir. E tem 2 espíritos lá no portão, porque senão ele pega o celular, aí foi embora, Serginho. Ele pega o celular, abaixa a cabeça, tu pode chamar ele de feio, que ele não vai se incomodar. Então tem 2 espíritos lá no portão, trabalhadores de Francisco de Assis, que nos acolhem quando chegamos. Aquele abraço fraterno, que você chega no portão e fala assim, graças a Deus eu cheguei. Quando eu chego aqui, me dá uma tranquilidade no coração, a minha alegria. Eu queria que essa alegria fosse quando eu também estou na rua, mas aqui eu sinto diferente. Não é porque eu sou o melhor aqui dentro, não, é porque a espiritualidade que nos assiste acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, harmoniza o nosso íntimo para a gente poder ouvir falar de Jesus. Mas eu concordo com a frase de Chico, você trouxe 2 de Chico, eu vou trazer mais uma, porque a minha casa tem a figura espiritual de Chico Xavier como mentor da minha casa. E o Chico diz, textualmente, antes de desencarnar, ele fala que está na hora de parar de falar de Jesus. Tem muita gente falando de Jesus. Está na hora de exemplificar Jesus. É no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, diante das dificuldades que a gente enfrenta, um filho que não compreende a nossa orientação, um marido que diz que ele já nasceu assim, mas ele ainda não é espírita, que se fosse ele queria modificar o comportamento dele, daquela esposa que também não tem muita paciência com o marido ou com os filhos. A nossa necessidade de aplicar o Evangelho, em primeiro lugar, dentro da minha casa, com aqueles que estão reunidos. Ah, Evaldo, isso daí é a ideia da sua cabeça? Minha não, é de Jesus. Discute com ele. Porque André chega para ele e fala assim, mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Porque André era malandro, né? Porque Jesus ia falar que no templo, transformou o templo, nós transformamos o templo num covil de ladrões. Lembra daquela passagem? Né? As sinagogas, Jesus fala o quê? Lá na sinagoga de Cafarnaum. Hoje se cumpriu a profecia de Isaías e queríamos bater em Jesus naquele momento. Aí André falou, o templo e sinagoga para ele não é legal. Nos campos, criação de Deus, um ambiente maravilhoso, agora eu vou ficar assim com o mestre nessa possibilidade. Jesus vem e fala assim, quando tiveres que orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto. E em silêncio orarás. E agora a parte principal.
E o Pai, que tudo vê, vos dará o necessário para a vossa subsistência. Já parou para pensar nisso? Que Deus tudo vê? Aquele pensamento negativo, Senhor, me dá paciência, se a força eu bato nele. Lembra? Aquele pensamento que você tem vergonha de verbalizar porque ele é contrário à proposta do Evangelho. Jesus vê, Deus sabe. E não só eles dois, porque são o exemplo máximo de amor que possamos compreender. Mas Paulo de Tarso nos avisa, na segunda carta aos Coríntios, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Eu já falei isso aqui. Se essa nuvem de testemunha vai ser branquinha, cheia de pontinhos brilhantes, ele não afirma. Mas também pode ser aquela nuvem da família Adams, aquela nuvem escura, cheia de raios e trovões. Por quê? Porque quem vai determinar a qualidade da nuvem de testemunha que me acompanha? Os meus pensamentos, atos e palavras. Então, se eu não vigiar os meus pensamentos, eu estarei em diversas situações complicado com a companhia que eu elegi para o meu caminho. Quando eu chego aqui, pela misericórdia de Jesus, através dos franciscanos que nos amparam, esses pensamentos negativos são barrados ali na porta. Por quê? Não que eles não possam andar, é que para que eu tenha tempo de avaliar os meus pensamentos negativos e me propor a mudar. Chegar na casa espírita com um caderno de crítica a tudo que está acontecendo aqui na casa, que eu não concordo, mas eu não movo uma palha para ajudar em nada, não me qualifica como sendo um membro desse lar. A vontade que nós temos que exercer aqui, Serginho leu aqui para a gente a oração de Jesus São Francisco de Assis. Compreender do que se compreendido. Alguns anos atrás, eu tinha tido uma discussão com a minha esposa. A gente discute. Não é mais de, se eu fosse um mar de roda, ela não ia me aguentar mesmo. Já não é muita coisa agora. A gente discutiu e eu bem chateado, né? Bem chateado, porque a pior coisa que tem no casal é quando a esposa aponta defeito do marido. E ele sabe que é verdade, morde a língua, não pode retrucar, mas aí você também faz isso. Aí a gente reage naturalmente. E eu, de manhã, acordei, a cama da gente virou super king size. Sabe aquela cama que cada um deita numa ponta, a outra na ponta, dá para deitar um batalhão no meio ali? Né? A cama fica assim, quando a gente discute. Eu acordei no dia seguinte, ainda chateado, quando eu entrei no banheiro para fazer minha higiene. Aí eu olhei para o espelho, eu vi o meu mentor, o meu protetor, Leonel. Ele falou assim: meu filho, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque as duas coisas ainda são impossíveis aqui na Terra. Se você decidir ter razão, é melhor você deixar a sua esposa seguir o caminho dela sozinha, porque ela vai ser mais feliz. Agora, se você quiser ser feliz, você compreende que ela não vai te agradar 100%, como também tenha certeza que você não agrada ela nem 5%. Porque a mulher, ela tem características reais de Deus, sabia? Reais. Porque a mulher, ela está sempre certa. É igual a Deus. Não é? A mulher, quando você faz o que agrada a ela, ela é um doce de amor. Mas quando desagrada, é fogo devorador. Então eu tenho que querer ser feliz, eu não posso querer ter razão. Eu não posso. Eu também já está tendo cara de pau de dizer que é verdade, Sérgio. Tá vendo? Mais uma vez estão certas. Então a nossa proposta tem que ser de nós queremos ser felizes. E para você ser feliz como Jesus foi, o que Jesus disse para Judas no auge da última ceia? O que tens de fazer, vai e faça logo. Por que Jesus falou isso para Judas? Se Jesus, no aspecto de querer ter razão, explica a Judas, tu vai fazer uma burrada danada. Porque ainda não é hora de eu assumir a minha condição de Cristo Salvador.
eu tenho que passar pela experiência da incompreensão humana. Então você não está me ajudando agindo assim, Judas. Mas antes que você contamine todos os outros discípulos com a tua teoria de que eu tenho que me apresentar imediatamente como Cristo, o Filho de Deus vivo, como vocês sabem que eu sou, todos aqui vão morrer. E Judas tomou aquela afirmação de Jesus como sendo o quê? Eu tenho razão. Ele está me dando razão. Não, o mestre queria a felicidade de todos nós. E Judas tropeçou no seu desejo de ação imediata. O GE tem que ser um segundo nosso lar aqui na matéria. E vamos tirar daqui todos aqueles que não aceitam o Evangelho. Quem vai ficar? Só a espiritualidade. Só a espiritualidade. Porque nós ainda temos as nossas fragilidades, mas não buscamos a felicidade no sentido que o Evangelho nos propõe. Se quiseres me seguir, disse Jesus, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Está disposto a negar a ti mesmo? Quando você tem certeza absoluta de que a tua frase ela é correta à luz do Evangelho, mas o outro diz que está errado. Negar a si mesmo é você se calar e deixar ele na certeza dele, e você segue com a tua parte de consciência. Negar a si mesmo é você optar de seguir o Mestre e não de fazer seguidores do Mestre. Porque Jesus fala para todos nós, se quiseres vir após mim. O Mestre não está exigindo nada da gente, não. A proposta do Mestre é de aceitação, sabe? De aceitação, não é de imposição. E não adianta, por mais que eu ame a minha esposa, minhas filhas, meus netos, eu não conseguirei mudar uma vírgula no comportamento deles, não conseguirei. Agora, o meu comportamento, eu tenho todas as possibilidades. A gente vinha falando no caminho para cá, que numa reunião lá, se a gente já esteve lá na reunião de tratamento espiritual, lá na nossa casa, domingo agora tivemos uma média de 150 pessoas lá no tratamento. E numa hora assim que ia começar o tratamento, o doutor Herman, através do médico, foi lá na frente, sabe, Sérgio? Falar, dar uma mensagem de conforto, de esperança. Aí ele falou assim, a parte do carro que o médium mais gosta é a buzina. Por que você está falando? É? Aí eu falei, eu vou botar 3 preguinhos na buzina do carro para ferir a mão. A esposa não deixou botar, mas eu minha vontade era essa. Por quê? Porque eu quero que o outro carro da frente saia da minha frente para eu chegar primeiro. Mas será que eu sou o único indivíduo que tem horário, né, nesse planeta? Será que aquele que está na minha frente não está enfrentando alguma dificuldade ou alguma impossibilidade? Porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa. O Senhor Jesus, lá no Getsemane, na sua tristeza, percebendo a nossa ignorância, ele, na sua prece íntima, Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cara. Até a gente pode ser Jesus. É o meu filho. Ainda bem que foi minha esposa que mãe é assim, né? Se ela ligar para ele e ele não puder atender, tudo bem. Agora ele liga e entra no desespero. Jesus fala, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando? Ele nos dá o direito de pedir a Deus que aquela dificuldade que eu estou enfrentando seja adiada, para que eu tenha mais força, mais energia para enfrentar. Mas Jesus complica a vida do Evaldo, porque ele fala assim, mas para isso eu vim. Ou seja, se ele, um Cristo, veio para passar pelas dificuldades físicas que ele enfrentou, pelas dores físicas que ele enfrentou, se ele veio para aquilo, como é que eu posso dizer que comigo, eu, Evaldo, comigo Deus errou? Está sendo injusto. Eu estou passando por uma situação que eu não merecia. Como é que eu posso afirmar isso? Se para isso eu vim. E aí, para não satisfeito, Jesus não satisfeito de me colocar numa situação difícil, ele complementa que seja feita a tua vontade e não a minha. E como que eu falo às vezes?
Senhor, que seja feita a tua vontade, desde que seja igual à minha. Eu não tenho o princípio da obediência e nem o princípio da resignação. Não tenho. E a proposta da casa espírita é estimular isso, a obediência e a resignação. Porque senão você entra na revolta. E ninguém que está ao seu lado sofre mais do que você. Ninguém passa por mais privações do que você. A nossa casa fica próximo, bem próximo da cidade de Deus. Nesses momentos conturbados. O pessoal fala assim, é muita violência, mas ninguém pensa na mãe daquele irmão que está com um fuzil na mão, que tirou a vida do outro. Como é que essa mãe se sente nesse momento? Será que ela vai gostar que você impinja no filho dela a pecha de assassino cruel, de maldito? Eu já escutei espírita falar. Sabe? É tudo maldito esse povo aí. E a mãe dele vai querer isso para ele? Você é mãe, você é pai. Se seu filho entra pelo caminho do desvio da sociedade, se envereda pela linha do crime, você vai dizer que bandido bom é bandido morto? Sendo um filho seu qualificado como bandido? Então, nós falamos, não é à toa que a casa espírita está muito associada a lugares onde a dificuldade da violência está implementada, não é à toa. É para que a gente mude a nossa forma de pensar. Porque se eu não tenho fome, minha barriga está cheia, eu não posso acusar o outro de não ter paciência, de não querer esperar, de não saber que ele tem que ter disciplina. Chico fala numa mensagem que jamais a disciplina pode ser superior à caridade. Jamais. A disciplina, ela tem como meta organizar a sociedade, mas a caridade tem como meta amparar aquele que sofre, independente da condição social. Tudo isso, vocês me podem marcar agora que vai começar a palestra agora, estou só freando. Tá bom? Até 11 horas, você falou, né? Começa o curso, até 11 horas. É nisso tudo que a gente hoje chega no ponto que a gente tem que estudar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira bem-aventurança que Kardec propõe. Bem-aventurados os aflitos. Na citação dos evangelistas, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, que é a humildade. Mas quando você está sofrendo, você não lembra de humildade. Você não lembra. Que o sofrimento, ele bate a porta, ou melhor, ele arromba a porta da nossa percepção. Então Kardec coloca como a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ainda não temos a possibilidade de encarar as dores, as aflições que nós enfrentamos, sejam elas físicas ou morais, como bem-aventurados. A gente ainda tem muita dificuldade com relação a isso. Mas como é o maior capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto foi o item 11, 12 e 13. O item 11 é esquecimento do passado. Eu escuto às vezes amigos falarem assim, eu queria saber quem eu fui no passado. Deus me livre de saber. Deus me livre de saber. Porque eu sei que tenho plena certeza que eu não sou uma nova versão de Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho certeza que eu não sou. Então, logo me dá a entender que o meu passado não foi muito glamuroso. Porque nós queremos saber quem fomos no passado, porque certamente, pela forma que eu penso, eu acho que eu fui rei. Não. Eu tenho um bom gosto para coisa danada, adoro uma roupa bonita, uma comida maravilhosa, um perfume, um carro, né? Uma Ferrari. Hein, Serginho? Uma Ferrari, hein? Tem que andar de golzinho, sabe? Que é o que deu para hoje, sabe? O esquecimento do passado nós não interpretamos como uma vontade inimaginável de Jesus para todos nós, do Pai Celestial para todos nós. É sua mamãe? É. Se você descobrisse, viesse a percepção que na existência passada ela lhe deu veneno para você morrer porque ela não gostava de você.
Será que você vai continuar amando ela? Beijando ela no rosto? Mentiroso! É mentiroso! Entende? Porque muitas das vezes a misericórdia diz é mentira, não é verdade não. Ele que não presta, a gente não. Mas muitas das vezes nós colocamos o esquecimento do passado como uma coisa sem noção, porque podíamos lembrar de quem nós fomos no passado. E será que suportaríamos lembrar quem fomos no passado? Porque aqui Kardec fala para a gente que frequentemente, não é uma regra geral, frequentemente reencarnamos no mesmo grupo familiar de existência anterior. Frequentemente. Mas quando a gente se encrenca tanto com alguém, pai com filho, mãe com filho, irmãos, a gente se encrenca tanto, chega uma hora que a espiritualidade fala assim, é melhor afastar, para que tenham possibilidade de aprender, ter a noção do início da fraternidade. Então o esquecimento do passado, ele traz muito mais benefício. Eu vou falar uma coisa, que a minha esposa gosta, mas eu tenho que falar, que eu não entendo assim. Tem muitas pessoas que vão atrás da astrologia, né, de mapa astral, ou então daqueles irmãos que usam búzios, cartas. Tudo isso daí é mentira? Não, não é mentira. É possível realmente que aconteça determinadas nuances no mapa astral, algumas nuances no tarô, nos búzios. É possível sim, porque todos somos médiuns. Todos somos médiuns. A possibilidade de comunicação com o plano espiritual não é atributo exclusivo dos espíritas. Todos nós temos o princípio da mediunidade. Agora, daí eu reger a minha existência baseada nessas informações, vai um passo muito distante. Porque o que eu devo buscar como meta a alcançar é a figura única de Jesus, porque Ele é o guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Deus tem oferecido à humanidade algum espírito que lhe sirva de guia e modelo. Eu achei interessante a pergunta de Kardec. Oferecido à humanidade, por quê? Porque não pode ter imposição. Se tiver imposição, já não é algo de origem divina, é mais humana. Então, aí, qual é a resposta dos benfeitores? A mais curta das 1019 perguntas e respostas. Vede Jesus. Ele é o meu guia e modelo. Eu posso saber que eu passando aqui para chegar, ali na esquina tem uma pessoa que fala o passado, o presente e o futuro. Mas isso não me interessa. Se interessar alguém, eu fico compadecido, mas eu não posso mudar o pensamento de ninguém. Eu venho para cá para estudar o Evangelho. O estudo do Evangelho é que vai me propor uma nova ação dentro daquilo que eu preciso realizar nessa existência. Porque o Chico disse numa entrevista que tem duas palavras que não existem no vocabulário divino. Não existem. O sempre e o nunca. Não existem. Porque o ontem você não pode modificar. Não foi o Chico que falou? Ninguém pode modificar o passado, mas pode escrever um novo futuro. O ontem eu não posso mudar. Então, para que eu vou querer saber detalhes da minha existência anterior se eu não dou conta dessa? Que se tem pessoas que às vezes me falam alguma coisa me irrita. E para que eu quero saber se aquela irritação é dessa ou da existência anterior? O que vai mudar na minha jornada? Será que eu tenho maturidade para saber que a minha filha, ela foi na minha existência anterior, foi minha amante responsável pelo meu divórcio com a minha família? Será que eu vou gostar? Eu vou ter estrutura de olhar para a cara dela e falar, né, André? Me aguarda. Sabe? Porque nós não temos maturidade para saber do ontem. E muito menos do amanhã. Porque não tem um ditado popular que fala que o futuro pertence a Deus. Eu tenho possibilidade de me igualar a Deus? Não. Não. Jesus fala, vós sois deuses, com D minúsculo. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Então a proposta é o ontem já aconteceu. Quer ver um exemplo clássico dentro do Evangelho de Jesus de que o ontem não importa? A mulher chamada adúltera. Porque lá em Levítico, Moisés diz que os adúlteros serão apedrejados.
Mas aí, lógico que os homens saíram da cena e deixaram só a mulher na furada, né? Porque ninguém adultera sozinho. Tem que ter uma parceria no adultério. Então teria. E o pior é que o homem e o adúltero estavam juntos, daquela turba da pedra na mão. Parece até Evaldo, né? Estava lá, tá todo mundo. Eu estou errado, mas todo mundo está errado, então eu vou junto. O que Jesus fala para a mulher? Onde estão os teus acusadores? Foram-se, Senhor. E ele falou: eu também não te acuso. Vai e não peque mais. Esse é o sentido do esquecimento do passado. É você olhar para frente. É você propor uma nova composição da tua jornada. O ontem já fez. Jesus não estava preocupado se a mulher, naquele momento, ela estava certa ou errada. O mestre falou: vai e não peque mais. E o sentido de pecado é muito mais abrangente do que aquilo que se denominou como adultério. Porque o próprio mestre fala: se você olhar para uma mulher com um olhar de desejo, já cometeu adultério para ela. Mas também a mulher também, se olhar para os homens com olhar de desejo, também cometeram adultério. Não é só para o homem, não. A ação adultéria é adulterar aquele compromisso que você assumiu com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira. É mudar, é adulterar a forma de conduta que você deveria ter. Então, quando o mestre fala: vai e não peque mais, Jesus está falando o quê? O ontem já foi realizado. O que importa é o hoje para amanhã. Muda o comportamento de hoje para amanhã. Porque o fato de você saber do passado, ele não vai transformar você numa pessoa pior ou melhor. O que vai fazer isso é as tuas ações de hoje. No livro de André Luiz, Nosso Lar, lá no capítulo 20, Noções de Lar, Dona Laura, mãe de Lízias, que abrigou André Luiz, ela diz para André Luiz que, indo no Ministério da Comunicação, ela foi proposto a ela e ao seu marido, à época também alojado em Nosso Lar, que eles tivessem conhecimento de 3 séculos para trás, de existência, 3 séculos. E é engraçado que ela fala com André Luiz que eles podiam verificar isso pela escrita, pelo vídeo ou pelo áudio. Naquela época já tinha isso tudo lá no Nosso Lar, né? Legal, né? Ou no tablet ou nas anotações lá na ficha. E ela diz o seguinte, que verificando esses 3 séculos anteriores, eles sentiram a necessidade de reencarnar, porque a única forma de apagar a nossa vergonha pelos atos cometidos ontem é através da encarnação. Vergonha. Porque, eu repito, não temos aqui nenhum missionário reencarnado. Vendo a casa espírita não é lugar de missionário, é lugar de espírito altamente endividado com a moral do Cristo. Por isso que nós reencarnamos. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva de Deus para que nós possamos caminhar sem vergonha. Eu chego, abraço ela com o maior carinho, mas se eu soubesse que eu e ela fomos inimigos no passado, será que eu teria o desprendimento de te dar um abraço sincero? Dificilmente não. Então, se eu pudesse dar um aviso, uma informação para os espíritas, busque o passado não. Você está num lago, a água transparente, anda no lago, vai revirar o quê? O lodo. E aquela água que era antes transparente se torna turva. E a gente não tem ainda estrutura moral para conhecer os atos anteriores. Então o esquecimento do passado é uma bênção, porque a gente pega aquele espírito que a gente tinha muita dificuldade de compreensão, como um neto. Então neto é uma coisa maravilhosa. Neto, falou em neto, eu tenho 7 netos. Olha, naquela semana que me fazem de gato e sapato. 6 meninos e uma menina, adivinha quem manda em todo mundo? Alice é terrível, entende? Mas se não fosse o esquecimento, será que eu conseguiria pegar no colo daquela criança maravilhosa, beijar e querer pegar as estrelas no céu para poder lembrar o dia dela? Não. A gente teria muita dificuldade nessa convivência. Graças a Deus eu não lembro de nada do passado. E o outro tópico, esse tópico aqui, Kardec fez para o Evaldo, parceria. Motivos de resignação. Tem a oração da serenidade, vocês devem conhecer.
Senhor, dai-me a serenidade para enfrentar as dificuldades da vida. Aquelas que eu posso mudar, eu devo buscar a compreensão. E a compreensão para aquelas que eu não posso mudar. Mas, acima de tudo, Senhor, me dá sabedoria para identificar uma da outra. Porque eu acho que eu sou a nova versão do Clark Kent, do super-homem. Acho que eu posso mudar tudo de todo mundo um estalar de dedo. E não é assim. Quando eu enfrento dificuldades, seja no grupo familiar, seja na casa espírita que eu estou matriculado, eu tenho que compreender que cada um tem o seu tempo de mudança. Cada um tem o seu tempo. E aí eu começo a entender que eu, analisando o meu comportamento hoje, em 2025, depois de um período estudando a doutrina dos espíritos, eu já tenho condições de compreender que Deus é infinitamente bom e justo. E que nos oferece de forma totalitária a sua misericórdia, que é infinita. Então, se eu enfrento uma dificuldade e eu ainda não encontro condições de recuperar ou de tirar aquilo do meu caminho, eu tenho que me resignar. É aquela frase que eu falei no início do mestre, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque o espírita tem sérios motivos para ter resignação. Primeiro, que ele sabe que ninguém sofre injustamente. Ele sabe que a lei de Deus é uma lei de amor, não é uma lei de punição. Será que o espírito ainda acredita que está sendo punido pelos mensageiros de Francisco de Assis, pelos erros cometidos hoje de manhã e hoje à tarde eu estou com dor de cabeça porque eu estou sendo punido pela espiritualidade? Será que ele está pensando assim? Ou eu posso pensar que, como eu cometi um erro, a minha consciência gritando no meu íntimo que eu estou errado, isso mexe no meu metabolismo, eu aumento o fluxo de sangue para o meu cérebro e me dá dor de cabeça. Porque é uma ação recorrente, normal. É uma ação. Né? Lá vem papelzinho. Eu, quando for presidente da espírito, eu volto ao Rio. É por isso que eu não sou. Eu sou disciplinado, tem que ter disciplina. Então, todos nós sabemos que a doutrina espírita, ela me orienta. Eu estou passando por uma dificuldade, aquilo me incomoda muito, mas muito mesmo. Não é aquela coisa levinha, não. Uma situação que me incomode muito. A doutrina me fala o quê? Para isso você veio. E agora está reclamando. Se você veio para enfrentar aquela dificuldade, seja no campo profissional, no campo emocional, no campo doutrinário, se eu estou enfrentando aquela dificuldade, eu tenho que parar para analisar o quê? Deus é infinitamente bom e justo. Fala-nos Jesus assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. Essa frase do mestre é de uma esperança absurda quando você está num grau de incompreensão. Quando você fala alguma coisa querendo ajudar e todo mundo te joga pedra, porque não entenderam o que você queria fazer. Não acontece isso muitas vezes com a gente? Então, se eu sei que Jesus quer me oferecer a misericórdia dele, eu vou entender que eu não preciso sofrer pelas incompreensões que eu recebo, porque ainda não está no tempo do outro me compreender, como eu também não compreendo muita coisa. Se eu estou passando por uma dificuldade em qualquer campo da minha jornada física, eu tenho meios de entender, através do estudo das obras do Sr. Allan Kardec, que eu posso ter resignação, não vai ser imposto. Porque a ausência de resignação nos leva à revolta. E a revolta, contrariando aquilo que está na carta de Paulo aos Coríntios, né? Sofreis, mas não murmureis. Para a gente conseguir fazer isso, passar pelos pedaços que a vida nos oferece, e ainda assim dar graças a Deus, porque Paulo fala, em tudo dá graça. Porque pela graça sois salvos. Não é de graça, não. É pela graça da perseverança na prática do bem. A gente pode chegar aqui todos os dias de nossa jornada que seremos abraçados pelos irmãos franciscanos que estão aqui, mas eles não podem fazer a gente mudar a nossa opinião. Isso não.
que Jesus nos